Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Joubert e, mês de agosto, mês de conscientização ao combate ao crime contra a mulher. E nada mais justo que a gente trazer, uma pessoa que é especialista no assunto. Ela é a coordenadora do programa de maior sucesso da Polícia Militar. Major Bianca, seja bem-vinda ao Maré Zero Podcast. Eu que agradeço, Joubert, por essa oportunidade, trazer o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, para o podcast da nossa instituição. E também trouxe um presente para você, porque eu estou vendo que tem um monte de bandeirinha aí. E nada mais justo que trazer a nossa bandeirinha para deixar aqui, para enfeitar a sua mesa da Patrulha Maria da Penha, que é um orgulho para a nossa instituição e uma referência nacional. Muito obrigado, Major. Obrigado pelo presente. Pedi só para dar uma giradinha para ficar melhor, para todo mundo ver esse símbolo aí que é muito bonito e é de muito orgulho da corporação. E aí, Major, eu queria perguntar para a senhora, para os nossos telespectadores entender o que é a Patrulha Maria da Penha. Então, o programa Patrulha Maria da Penha, ele vem, começa em 2019, com uma necessidade de se ter um monitoramento e um acompanhamento das medidas protetivas de urgência. Então, o que a gente realiza é uma prevenção qualificada, em especial ao feminicídio. Ou seja, é uma segunda resposta. Lembrando que quando a mulher ela é vítima de qualquer tipo de violência, em qualquer situação de emergência, ela deve acionar sempre 190, o nosso 190, e ali, a partir dali, efetuar essa denúncia. E quando se gera e ela solicita essa medida protetiva de urgência, nós recebemos as nossas equipes essa medida protetiva. E a partir dali, a Patrulha Maria da Penha começa a fazer esse acompanhamento semanal, mensal, de acordo com a necessidade de cada caso. A gente realiza um diagnóstico, a gente faz uma visita para essa mulher, a gente pede que essa mulher preencha alguns documentos importantes, como o Formulário Nacional de Risco. Então, a gente traz e mostra para essa mulher a presença do Estado. A gente pega e mostra para essa mulher que ela não está sozinha, que o juiz não deferiu uma medida protetiva e ela vai ter que seguir a vida dela sozinha. Não. A gente está ali segurando a mão dela, a gente está ali mostrando para ela os direitos dela, a gente está ali acompanhando ela nos órgãos, Temos vários órgãos no nosso estado, a gente às vezes leva ela nos centros de atendimento, que só no estado a gente tem mais de 50 centros de atendimento, às vezes no núcleo da Defensoria Pública, que também é um equipamento muito importante para essa mulher, para as questões jurídicas. Então, assim, em todo momento a gente se faz presente na vida dessa mulher, estreitando essa relação e mostrando que ela pode confiar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso, Major. E eu queria saber, como é que é escolhido o policial para poder fazer esse trabalho que é bastante, sensível, Como é que é feita essa capacitação, essa escolha? Perfeito. Então, a gente oferece o curso, a gente pede indicação das unidades, os policiais também se inscrevem para essa capacitação anual, que é uma capacitação de uma semana no qual a gente traz toda a rede de atendimento para esse policial. A gente, de fato, traz uma semana de imersão, de fazer com que ele entenda e saiba o que é uma violência contra as mulheres e que, acima de tudo, ele se sensibilize. Mas o policial militar que ele procura, o curso da Patrulha Maria da Penha, que ele mostra esse interesse de que eu quero ser um patrulheiro, de que eu quero trabalhar com essa causa, ele já tem esse perfil profissional. E a partir dali, a gente faz uma imersão muito profunda, inclusive na sua própria vida pessoal, porque a gente entende que quando o policial ele vive bem nas suas próprias relações, ele consegue ser um excelente profissional, principalmente para as nossas assistidas. Então a gente traz toda a rede. A gente traz juízas, desembargadoras, delegadas, promotoras, defensoras públicas, advogadas, os próprios centros, a Secretaria de Estado da Mulher. Então, a gente mostra para ele a força da rede de mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Entendi. E essa guarnição é composta como? É homem, mulher? Como é que é composta essa guarnição? Preferencialmente, uma composição mista, porque a gente entende que a presença da mulher nessa guarnição, junto com esse policial,
vai trazer um pouco mais de confiança para essa mulher, né, e sensibilidade na escuta ativa. Então, preferencialmente, as nossas equipes são compostas de um policial militar masculino e uma policial militar feminina, porque é muito diferente de quando a mulher ela desabafa, quando ela mostra as suas fragilidades, suas angústias, suas dores para uma outra mulher que entende e que muitas das vezes também já viveu algum tipo de violência na sua vida particular. Quantos policiais nós temos capacitados? Hoje, em toda a corporação, né, levando em consideração esses quase, que como estamos completando agora em agosto, esses 6 anos da Patrulha Maria da Penha, nós temos aproximadamente 800 policiais que atuam no programa e, né, diretamente na Patrulha Maria da Penha, 200 policiais, né, que atuam no programa. Caramba, bastante, né? Uhum. E quantas unidades nós temos isso? Toda a unidade da Polícia Militar tem? Todo o batalhão tem? O estado do Rio de Janeiro possui 92 municípios e nós estamos nos 92 municípios em todos os batalhões da Polícia Militar. Nós contamos com 49 equipes, né, atuando no programa Patrulha Maria da Penha. Caramba, é muita coisa. E quantas bases nós temos? As bases são sempre dentro do batalhão? É fora? Como é que funciona isso? Perfeito. Na verdade, todos os batalhões, eles possuem uma sala lilás. Primeiro porque a gente recebe documento, que é documento sigiloso, documentos do Tribunal de Justiça. Lembrando que a Patrulha Maria da Penha tem um convênio com o Tribunal de Justiça, então nós recebemos essa medida protetiva do TJ. Então são documentos sigilosos, então se a gente precisa de um espaço seguro, né, para essa documentação, com os dados dessa mulher, e também um lugar seguro e acolhedor, né, com todo esse conceito de uma sala lilás, né, com a nossa identidade visual, com um computador, um sofá. Algumas salas nós temos uma brinquedoteca, porque muitas mulheres têm filhos e levam seus filhos, né, ao encontro desse policial na sala lilás. Então a gente tenta trazer um lugar muito seguro, muito acolhedor, para que essa mulher ela se sinta tranquila, né, para que ela possa efetuar sua denúncia, conversar, trazer fatos, porque muitas das vezes, Gilber, a mulher vítima de violência, ela esquece algumas coisas que ela viveu ou está vivendo. E quando ela está ali naquele espaço em que ela fala, eu estou segura aqui, né? O policial está olhando nos meus olhos, o policial, poxa, ele está me passando segurança, ele tem conhecimento, né? Ele tem sensibilidade, ele está me acolhendo, então eu consigo ficar muito mais à vontade para trazer à memória coisas e circunstâncias, né, que eu tenho vivido na minha vida. A senhora falou, né, aproveitando um gancho anterior, que a primeira situação de uma violência doméstica é a vítima fazer um 190, ligar, solicitar que a polícia vá. E nem sempre é a Patrulha Maria da Penha, o policial da Patrulha Maria da Penha que vai, é o policial que está ali para atender as ocorrências. E eu pergunto para a senhora, dentro dos nossos bancos escolares, o policial é capacitado para isso? Gilber, desde 2022 a gente tem uma portaria que determina que em todos os nossos cursos de formação, curso de formação de oficiais, curso de formação de praças, sargentos, que a gente tenha no mínimo 20 horas da Lei Maria da Penha e seus protocolos de atendimento. Ou seja, mais uma vez a nossa instituição reforça o compromisso em trazer um policial cada vez mais capacitado, cada vez mais ciente do seu lugar na sociedade. Então, quando a mulher ela aciona o 190, quem vai é o setor da área do batalhão. Então, a gente entende que esse policial, né, por todo esse movimento e a importância que a nossa instituição dá ao programa Patrulha Maria da Penha e também aos direitos humanos das mulheres e dos grupos vulneráveis, a gente entende que esse policial ele está indo, né, na casa dessas mulheres cada vez mais capacitado, com mais sensibilidade e sabendo da importância que o caso requer. E falando também de acionamento, a Patrulha Maria da Penha tem um aplicativo, né, que é o Rede Mulher. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona. Exatamente. O nosso aplicativo, ele é perfeito. Vamos dizer assim, ele é super completo, rápido, gratuito, que na palma da mão dessa mulher, aonde ela estiver,
ela consegue solicitar o botão de emergência, que é o botão do 190, que é em caso de emergência. Ali ela consegue solicitar uma medida protetiva de urgência. Não sei se nossas ouvintes sabem, mas hoje a mulher ela não precisa necessariamente ir numa delegacia para pedir uma medida protetiva. Não precisa virar, né, um processo criminal. A medida protetiva, Gilber, é muito importante a gente falar isso. Ela vem, né, como um marco de proteção imediato para essa mulher. Que até 72 horas o juiz defere e traz para essa mulher, né, as garantias de viver uma vida livre de violência. E ali o juiz determina as medidas que o agressor deve cumprir. Afastamento do lar, o não comunicação, o não falar com essa mulher, o não se aproximar. Então, tem diversas medidas que o juiz determina que deva ser cumprida. Então, se ele não cumpre, ele é preso em flagrante, né? E a gente vai falar sobre isso quando a gente entra na parte das prisões. Mas voltando aqui no aplicativo, então ela consegue pedir uma medida protetiva de urgência, ela consegue fazer um RO online, tudo dentro desse aplicativo. Dentro do aplicativo, ela tem os centros de atendimento da sua localização. Ou seja, eu vou saber onde que eu posso ter um atendimento, aonde tem um hospital. Então, ela tem tudo ali na palma da mão dela. E assim, um dos itens mais importantes que eu acho, né, que o aplicativo traz, né, é o guardiões de emergência. Quando a gente traz um guardião de emergência num aplicativo que fala sobre proteção integral das mulheres, um aplicativo de segurança pública, e você traz ali 3 guardiões de emergência que você pode colocar sua mãe, seu irmão, seu primo, suas amigas. Você cadastra ali o telefone da pessoa. Se você estiver se sentindo em situação de vulnerabilidade, ameaça, medo, você aciona aquele botão. Os 3 guardiões vão receber imediatamente uma mensagem no aplicativo de mensagem, falando: Bianca está na rua tal, endereço tal, número tal, precisando de, né, emergência, de estar em situação de vulnerabilidade. Ou seja, quando eu trago isso para a família, quando eu trago isso para a sociedade, qual é o recado que a nossa instituição quer dar? Problema de violência contra as mulheres não é só um problema da polícia, não é só um problema da polícia civil, não é só um problema do sistema de justiça. É um problema de toda a sociedade. Quando você, como família, como você, como, né, amigo ou amiga, sabe que alguém que você ama está sofrendo algum tipo de violência, você deve e pode proteger. Então, isso é, para mim, assim, um dos itens mais importantes do nosso aplicativo, porque a gente está dando um recado. E também, dentro do aplicativo, a gente tem a sala Lilás virtual, que são meninas, né, mulheres que estão ali do outro lado, né, que tem o treinamento para esse atendimento. Não é uma inteligência artificial para deixar a gente chateado e irritado. São mulheres que estão ali do outro lado, que elas vão te ouvir. É um lugar de bate-papo, de você trazer as suas angústias, ou ela consegue acionar o 190, ou ela aciona e encaminha para a rede de atendimento às mulheres. Achei muito interessante a senhora falar da parte dos guardiões, né? Que a gente consegue até quebrar um pouco daquele paradigma que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Na verdade, deve meter sim, né? Não deve acontecer o abuso, a gente não pode permitir o abuso. E aí, eu fiquei com uma dúvida, a senhora me aguçou. Quantas prisões a Maria da Penha já fez? Então, chegamos ao marco de 100 prisões só em 2025. E o total, ao longo desses 6 anos, mais de 800, aproximando a 850 presos. Caraca, muita coisa. E assistidas? Quantas assistidas nós temos? Atualmente, nós estamos chegando ao número de 100 mil mulheres assistidas pelo programa Patrulha Maria da Penha. Isso é um marco também, principalmente no mês de agosto, porque isso nos traz, né, vários significados. Primeiro, que as mulheres não estão tolerando esse tipo de relação. A mulher não pode entender que amor é violência. Amor não é violência. Então, ela está saindo desse lugar, ela está conseguindo dar esse primeiro passo. Ou seja, todo o trabalho de conscientização e o trabalho forte do governo do Estado no enfrentamento à violência tem surtido efeito, porque ela entende que ela pode pedir ajuda, que ela pode ir nas 14 delegacias de atendimento à mulher. Polícia Civil, nossa Polícia Civil do Rio de Janeiro tem 14 delegacias de atendimento à mulher. Ela pode ir em qualquer batalhão da Polícia Militar falar: eu quero falar com o policial da Patrulha Maria da Penha, eu quero, né, entender o que está acontecendo na minha vida, eu quero fazer uma denúncia. Ou não também.
a gente precisa que essa mulher se fortaleça. Então, essas prisões, elas retratam a confiança dessas mulheres, porque toda mulher que é assistida pela Patrulha Maria da Penha, ela recebe o nosso telefone funcional, que é o telefone que os policiais trabalham, e a partir dali, ela pode solicitar qualquer emergência se ela se sentir em perigo. E todas essas prisões foram mulheres que mandaram mensagens para os nossos patrulheiros, falando, ele está aqui na porta da minha casa, eu cheguei aqui, ele está em casa, eu cheguei, ele está aqui na porta do meu trabalho, ou ele está me perseguindo. E ela aciona a patrulha, e a patrulha imediatamente vai aí até a casa dela, ou até o trabalho, ou até onde ela estiver, e efetua a prisão desse homem. Então, isso é um motivo de orgulho para mim, porque a gente salvou, só esse ano, mais de 100 vítimas e mais de 100 mulheres que poderiam, né, ter virado estatísticas de feminicídio. Lembrando que as mulheres vítimas de feminicídio, em sua maioria, elas não tinham medida protetiva. Ou seja, Gilbert, elas se manteram ali caladas, elas não pediram ajuda, elas não deram o primeiro passo. Então, isso é muito ruim, porque o Estado também acaba tendo os seus limites, né? Então, assim, a gente precisa saber do que ela está vivendo. E ela só vai saber, Gilbert, quando ela confiar. E eu percebo que ela confia, né? Elas confiam muito na nossa instituição, e nisso a gente pode ver, inclusive nas nossas redes sociais, o tanto de carinho e amor que a gente recebe dessas mulheres assistidas nos comentários que a gente, né, das postagens que a gente faz, o quanto elas falam que salvamos as suas vidas, o quanto, né, libertamos elas daqueles relacionamentos, o quanto elas são mais felizes hoje. Então isso para mim, né, é uma alegria infinita como coordenadora, como policial militar e como mulher que sou, porque nenhuma mulher está livre de viver nenhum tipo de violência, nem a major. Verdade. A senhora foi falando sobre essa questão da violência e aí foi passando um filme na minha cabeça. Eu me recordei, a gente chegou a fazer alguns trabalhos sobre a Patrulha Maria da Penha, para divulgação, e tiveram algumas meninas, né, que foram entrevistadas, e assim, são cada depoimento que não tem como não se emocionar. Não tem como. Né? E muitas das vezes ali eu tentava esconder o rosto, alguma coisa, porque caiu uma lágrima ali. Você ouviu o tanto de sofrimento que aquela pessoa passou, o tanto de sofrimento que aquela pessoa aguentou, e graças a Deus ela sobreviveu. Está sendo assistida pela Patrulha Maria da Penha, ou o algoz dela está preso, ou através da medida protetiva também deixou de segui-la. E é muito importante esse programa. E quando a gente conhece as pessoas que tem a oportunidade de ter o programa para poder ajudar, a gente sabe da sua magnitude. Da grandeza, né? E aí a gente fica assim, caramba, realmente é um programa que funciona. Por isso que eu disse logo na abertura que é o programa de maior sucesso da polícia, porque assim, ela está muito à frente, está muito evoluído, a gente vê o sucesso, a gente vê que as pessoas confiam nisso. E aí uma outra dúvida, a senhora falou sobre delegacias, 14 delegacias e tudo mais. A vítima, né, a pessoa ali que se sente ali vítima, ela só pode ir na delegacia da mulher ou ela pode ir em qualquer delegacia? Não, ela pode ir em qualquer delegacia do seu bairro, mas se por acaso ela quiser ir numa delegacia de atendimento à mulher, também, né, ela fica a critério da vítima, né, dessa mulher. E hoje, né, hoje não, mas no estado do Rio de Janeiro, todas as delegacias de atendimento à mulher, elas funcionam 24 horas. Então, assim, eu gosto sempre de divulgar, porque eu acho que é importante a gente divulgar e falar da nossa rede, porque nós trabalhamos em parceria. Então, eu trabalho em parceria com a Polícia Civil, eu trabalho em parceria com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, e a nossa rede só é tão forte assim por conta de toda a nossa parceria. Não, é interessante a senhora falar, porque muitas das vezes a pessoa não sabe, fala, não, só posso ir na delegacia contra a mulher, de apoio à mulher, né? E aí ele, mas eu não tenho a delegacia aqui no meu bairro, é muito longe, eu não consigo ir, eu não tenho problema. Então, é importante a gente falar que a delegacia mais próxima ela pode ir. Claro. Né? Se puder ir numa delegacia especializada, vá na delegacia especializada. Mas se não puder, né, vá à delegacia, que também tem policiais civis lá capacitados, vão atender e vão encaminhar o processo dela para que seja tomada todas as medidas cabíveis. Né? E uma outra coisa, Major, às vezes, né, a mulher, ela não consegue perceber que ela está sofrendo
essa violência doméstica? Às vezes é algo que veio da infância, cresceu acompanhando aquela forma, então ela acha que aquilo ali é normal e tudo mais, ou às vezes ela é dependente do marido e aquilo ali faz com que ela se submeta e acha até que às vezes aquilo ali não seja uma violência. E aí eu queria perguntar para a senhora, como é que a gente identifica quais são essas violências? Porque não é só violência, né, de agressão física, tem outros tipos de violência. Como é que a gente consegue identificar, a mulher conseguir olhar e falar, caramba, estou passando por isso? E como é que ela consegue ver quais são esses tipos de violência? Então, Gilber, são 5 tipos, né, que estão previstos na Lei Maria da Penha, que esse mês está completando 19 anos. Né, uma lei que é um marco no nosso Brasil, no nosso país, na luta e no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, são 5 tipos: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Todas essas, né, é o que eu sempre falo, todas elas passam antes pela violência psicológica, que é a humilhação, o olhar, degradação, né, o julgamento. Então, assim, é aquela mulher que ela vai sentindo a sua autoestima, sabe, abalada, são os ciúmes em excesso, o controle em excesso. Então, geralmente, elas todas, né, funcionam da mesma forma e da mesma maneira. Tudo começa muito sutil, com pequenos sinais. E é o que eu sempre falo. As pessoas emitem sinais o tempo inteiro. E precisamos estar atentos. Então, assim, essa mulher, ela precisa, de fato, entender que ser humilhada não é certo. Que ser julgada o tempo todo pelo seu vestimento, pela sua postura, pela sua risada, não é certo. Se o cara não gosta dos seus amigos, das suas amigas, não tá certo. Se tem um controle, se quer mexer no seu dinheiro, se quer atingir, né, o seu bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, para te atingir, isso não é certo. Então ela precisa estar atenta aos sinais. Então tudo começa na violência psicológica. E ela é sutil. E ela às vezes é silenciosa. Muitas das vezes tem alguém do seu lado vivendo uma violência psicológica que você nem imagina. Porque a violência, ela é ali no olhar de reprovação, né? Às vezes, fica quieta, no cutucão. Então, assim, a mulher, ela precisa estar atenta. Ela precisa estar atenta a cada sinal. Por quê? É tão difícil a mulher identificar, Júber. A gente se pergunta. Eu tenho casos de mulheres ricas, né, muito bem-sucedidas, mas que estão na violência doméstica. Né? Não precisam, têm o seu próprio dinheiro, mas têm a dependência emocional. Né? Então é muito mais profundo e subjetivo do que a gente possa imaginar. Então ela está ali naquele ciclo que aquele homem, ele não é ruim o tempo inteiro. Ele não é ruim. Né? Às vezes ele paga uma conta, às vezes ele é um bom pai, só que isso não significa que não esteja vivendo uma violência. E por que ela não sai desse ciclo que nós, foi feita uma pesquisa que mostrou que isso se chama o ciclo da violência. Esse termo, ele foi estudado na década de 70, que fala o quê? Que a mulher, a primeira, ela vive ali a tensão, né? Depois aquela tensão, ela vai aumentando, né? É o que a gente fala sobre o feminicídio, que ele é evitável. Ele é evitável. Um homem não mata uma mulher de um dia para a noite. Há uma sucessão de violações ali para, né, ter a violação fatal da vida. Então, tem ali a fase da tensão, né? Depois vem a fase da explosão, que é o quê? Né? A expressão material daquela situação, né? Que aí vem com tapa, vem com chute, vem com enforcamento, queimar essa mulher, enfim. E depois vem a fase da lua de mel, que é a fase o quê? Do arrependimento. Das juras de amor. Nunca mais vou fazer. Nunca mais. Eu bebi, eu não sei o que aconteceu. Estava irritado. Trabalho, você também me irrita. Você também, poxa, com esse teu jeito. Culpabilizando a mulher. Aí a mulher entra no lugar, o quê? Eu sou culpada porque eu irritei ele. Porque tem casos, Juba, do homem bater na mulher porque ela não botou o tempero certo no feijão. Loucura. Então, assim, é cada coisa que a gente se depara que beira o absurdo do inaceitável. Então, ela se vê naquele ciclo, como eu falei, nem o tempo todo ele é ruim. Porque na fase da lua de mel, ele faz várias juras de amor. Ele promete,
ele fica aí no tempo. Legal. Mas depois vai vir pior. E depois cada vez pior. E cada vez pior. Então, a gente entende a importância dessa mulher quebrar o ciclo. Mas algo mais importante, que eu acho que é importante a gente falar isso. Quando a gente vê uma mulher no ciclo da violência, que ela tenta romper, ela não consegue, ela volta para esse homem. Aí a gente, como sociedade, às vezes como família e amigo, o que a gente faz? A gente julga. Ah, gosta de apanhar mesmo. Ah, gosta de sofrer. Não é assim. Cada um vai ter o seu tempo. E tomara que ela tenha esse tempo o mais rápido possível para se conscientizar. Porque se você julgar, ela não vai te pedir ajuda. A gente tem recusas. Tem mulheres que recusam o nosso atendimento por diversos motivos. E é o que eu sempre falo para os policiais. Deixa a nossa porta aberta. Senhora, a senhora não quer, não tem, tudo bem, a senhora acha que não precisa do nosso atendimento, do nosso acompanhamento, mas saiba que esse aqui é o nosso número, saiba que se a senhora precisar de qualquer coisa, não hesite em nos chamar, porque a gente vai estar aqui, de braço aberto, né, pronto para lhe atender. Não podemos julgar. Isso é outra coisa importante para a gente falar. Não julgar essa mulher. Dê colo, dê amor. Fale para ela, você pode ser feliz. Você deve ser feliz. Você deve sair do ciclo de violência. Você merece, seus filhos merecem. Então aí quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de dependência emocional, são fatores de risco. Então quando o nosso policial vai na casa dessa mulher, ou quando ele só conversa com essa mulher para tirar alguma dúvida, ele tá ali para entender, ele precisa entender a narrativa dela. Então, quando ele vê que há um desemprego, que de repente o cara está desempregado, ou ela, que há uma dependência financeira, que há filhos envolvidos, que há ciúme excessivo, medidas protetivas descumpridas anteriormente, a gente vai fazendo uma avaliação do risco dessa mulher. Então, isso são coisas muito importantes que a gente tem que falar. Faz uso e abuso de álcool ou de outras drogas, vai ter mudança de comportamento. Tá em situação de desemprego, o homem vai ficar mais estressado, mais irritado e vai ter problemas de comportamento. Faz algum uso de algum remédio controlado. Ah, Major, ele usava, mas ele parou tem um mês. A gente sabe que quem usa qualquer tipo de remédio controlado, se parar, vai ter mudança de comportamento. Ah, Major, ele usa os nossos filhos. Ele fica falando, fica usando as crianças ali. É um fator de risco. São seus filhos que estão vivendo essa situação. Eu sou dependente emocional. Então, isso é um fator de risco. Isso dificulta. Mas também tem os fatores de proteção. Quando essa mulher tem, uma rede de proteção, quando essa mulher ela tem família presente, amigos, uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar aqui é o homem, ele é agressor, ele afasta essa mulher da família. Ele isola essa mulher. A mulher isolada, ela tá fraca. A mulher sem amigos, ela é fraca. A mulher sem saber que ela é importante para alguém, ela tá fraca. Ela só vê aquela figura daquele homem. Então, é um fator de risco. Por isso que é tão importante família, amigos, cada mulher ter seu emprego, ter o seu dinheiro, ter filhos protegidos, saber a importância que tem uma rede de apoio para ela, saber que temos a Polícia Militar, que estamos aqui junto com a Patrulha Maria da Penha, fazendo esse trabalho maravilhoso, que ela pode confiar. Então, temos também os fatores de proteção. Então, assim, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a mulher ela não se toca, que ele bebe, que ele está desempregado, que ela depende dele financeiramente, que tem ciúme excessivo, que isso é fator de risco. Ela precisa, infelizmente, ligar o radar dela, porque isso pode acontecer. Eu acho que é outra importante situação que a gente tem que falar, que é muito pouco divulgado, que quando a gente fala sobre violência doméstica e familiar, a gente sempre relaciona homem e mulher. Mas a gente tem muitos casos, muitas assistidas, de mulheres vítimas de seus próprios filhos. Então, isso é muito grave. A mulher chega na terceira idade e ela não tem o direito de viver uma vida tranquila e em paz.
porque ela é vítima dos seus próprios filhos. Então, isso é algo que a gente também tem que trazer, de dar voz a isso, porque a Patrulha Maria da Penha, ela atua com 3 grandes grupos, que são as meninas, as adolescentes, ali os grupos vulneráveis, que são vítimas muitas das vezes de abusos sexuais, as mulheres adultas e as mulheres, né, da terceira idade, vítimas em sua grande maioria dos seus filhos. Eu acho que assim, o primeiro passo é o mais difícil, né? Ela conseguir enxergar, porque geralmente é já no estopim, quando ela já não aguenta mais. Exatamente. E aí ela conseguir enxergar que ela precisa sair daquela situação, né? Então acho que esse primeiro passo que é muito difícil. E outra, é você confiar em pessoas que você não conhece. Que é você chegar dentro de uma unidade de polícia militar, eu não conheço a Major Bianca, eu não conheço o sargento fulano de tal, e aí eu vou me abrir para aquela pessoa. Além disso, ainda tem a questão, né, da vergonha. Dela querer, porque muitas das vezes são situações pesadas, né? E é por isso até importante que a senhora falou da questão de ter uma policial feminina junto, para poder ter essa sensibilização e tudo mais. Eu acho que assim, a fase mais complicada é a questão do primeiro passo. E quando a senhora começou a contar, a falar sobre essas situações, me veio um filme na cabeça, porque quando eu era pequeno, eu cheguei a presenciar uma conhecida que ela sofria violência doméstica, o filho dela sofria, né, e era praticado pelo padrasto da criança, né? E aí ela entrou em desespero, só tinha a mãe dela, não tinha rede de apoio, amigos, não tinha parentes só distantes, de segundo grau, e ela ficou numa luta, porque não existia ainda a Lei Maria da Penha, isso há muito tempo, uns 20 anos atrás, mais ou menos, até mais, e ela fugida. Todo mundo perguntando, cadê fulano de tal? Cadê fulano de tal? E ninguém sabia onde estava fulano de tal. E aí depois foram descobrir que ela estava fugida do marido e o cara perseguindo ela. Ela fez os registros, fez tudo que tinha que fazer, mas ele ali não se contentou, até porque não tinha essa rede hoje que a gente tem, né? Esse fortalecimento da medida protetiva e tudo mais. E aí, graças a Deus, ela só conseguiu se livrar disso quando ele arrumou outra mulher. Ele arrumou outra vítima, na verdade. Possivelmente, né? Deve ter arrumado uma outra vítima. E aí ela conseguiu se livrar, e aí ela conseguiu voltar para casa dela, com os filhos dela, mas as pessoas julgavam. A gente ouvia as pessoas julgando, pô, ela ficou aguentando isso, por que não saiu? É muito fácil você falar de fora. Você não sabe o que você está passando. Você não sabe as ameaças, né, que ela está passando. Se você for embora, eu vou te matar. Se eu vou pegar o seu filho, vou fazer isso. Porque eles são covardes, né? E eles agem nesse psicológico. Exatamente. E aí a pessoa tem pela sua vida, tem pela sua família, e muitas das vezes ela vai se sujeitando àquilo ali, achando que está se protegendo e protegendo a outra pessoa. Exatamente. Só que chega no momento que ela não aguenta e ela explode. Sim. E aí ela, nesse caso, graças a Deus, ela conseguiu fugir. Tem a vida dela normal hoje, né? Já se relacionou com outra pessoa, é casada com outra pessoa e vive a vida dela normal, mas foi um sufoco a gente acompanhar, era menor, então a gente via todo mundo falando e assim, o julgar que a senhora falou. O julgar. Ninguém estendia a mão, todo mundo julgava e ninguém queria essa pessoa perto, porque era problema. Não, o marido dela vai vir aqui, vai arrumar problema e vai fazer não sei o quê, e aí ela se sentiu sozinha. Quanto essa mulher não sofreu? Quanto? Exato. E você está trazendo assim vários ganchos para mim muito importantes. Todos nós aqui ou já presenciamos ou já vivemos, né, algum tipo de violência. Eu lembro que quando eu era criança tinha uma vizinha, né, do terceiro andar que ela apanhava todo dia daquele homem. Eu até me emociono porque eu queria saber como ela tá. Porque a gente não tinha essa cultura, né, de ouvir o que, né, de agir. E eu lembro que às vezes eu ficava deitada, né, no chão, ouvindo com a minha mãe. Então hoje eu me sinto, inclusive, até responsável, porque eu falei, caramba, por que a gente não fez nada? Mas eu era uma criança e minha mãe também não tinha noção desses direitos. Então, assim, o quanto essa mulher não sofreu, o quanto ela não foi julgada. Gilbert, ninguém entra num relacionamento para dar errado. Ninguém entra para separar. Ninguém entra para sofrer. Não.
todo mundo começa muito bem, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso, né? E tem envolvimento ali de sonhos, de desejos, de conquistas, né? Então, assim, é muito difícil para a pessoa sair desse lugar. Tem filhos envolvidos, bens envolvidos. Então, é um lugar muito difícil de se libertar. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar que não é motivo de vergonha. Se separar não é vergonha para você, mulher. Não é. Na verdade, você está vendo que não está dando certo. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém a vida inteira. Você pode sim se separar. A gente vive em 2025. A gente precisa entender esse lugar. Nós podemos ser felizes, nós devemos ser livres. Então, esse é o primeiro ponto, é não sentir vergonha. É quebrar esse paradigma, isso que foi enraizado desde a nossa infância, de que se terminar é fracasso, de que se não der certo é fracasso. Não, não é. Né? Então, assim, eu acho que é o primeiro passo, é a gente fazer isso com que essa mulher entenda que ela pode ser feliz, ela pode sim ter um final feliz, ela pode ter filhos saudáveis. Porque a gente pensa que não, é pequeno, não está vendo nada não. Está vendo tudo. Está armazenando tudo ali. Não sou psicóloga, não entendo, mas a gente escuta, né, as pesquisas, a gente, né, entende. A gente já foi criança também. As nossas memórias, muitas das vezes, são das maiores crises que a gente viveu. Então, assim, de fato, né, entender que as coisas mudaram e que a nossa instituição também mudou. Isso que é o mais bacana. Saber que desde 2019 a gente tem algo para entregar para a nossa sociedade tão importante. Né? Muitas denúncias chegam para mim pelo Instagram, eu passo para as nossas equipes, né? Nos lugares que a gente vai, nas palestras que a gente dá, a gente está à disposição para ir nas escolas, para ir nas empresas, para cada vez mais falar sobre o assunto e trazer mais igualdade de condições para as mulheres, né? Porque às vezes a gente se questiona por quê. Por que o homem acha que ele tem poder sobre aquele corpo, poder sobre aquela mulher, poder sobre aquela vida? Né? Então a gente precisa, né, de uma sociedade mais igualitária, com igualdade de condições para essas mulheres, né? Uma economia doméstica mais igualitária, o filho é dos dois, né? A louça é dos dois, a casa é dos dois, né? Não tem que ajudar, tem que fazer. Então, assim, eu acho que é muito importante quando a gente traz isso para um podcast, né, que a gente pode mandar isso aqui para qualquer lugar do mundo, que as pessoas vão saber do trabalho importante que a gente está fazendo. Vamos aproveitar, já que a senhora falou do Instagram, qual é o Instagram da Patrulha Maria da Penha? Patrulha Maria da Penha RJ. Então vamos seguir, todo mundo, vamos seguir aí, Patrulha Maria da Penha RJ. Exatamente. Vamos lá seguir. E a senhora falou também de palestra, fiquei curioso. A Patrulha Maria da Penha faz palestra, faz conscientização? Eu já vi o pessoal entregando panfleto, como é que é isso? Exatamente. Nos grandes eventos a gente tem atuado, cada município também, nas suas festas, pedem o apoio da patrulha. Então a gente atua no carnaval, né? Então assim, a gente atua nos grandes eventos, sempre levando as campanhas Não é Não, Respeite a Decisão, divulgando o aplicativo Rede Mulher. A gente também recebe muitos pedidos para atuar em grandes empresas, em escolas. Então não necessariamente vai ser a Major Bianca, mas um patrulheiro, né? Eles são policiais qualificados, né? Eles têm um conhecimento técnico para trazer e levar todas as informações que as pessoas precisam. Então, assim, a gente não está recusando nada, porque a gente entende a importância de trazer informação. Jober, é informação. O que a população precisa de informação. E saber que existe um programa tão importante no nosso estado. Os aplicativos, eles estão nas duas lojas, né, de aplicativo, tanto iOS Exatamente, é gratuito. Então, a mulher pode ficar tranquila que os dados dela também estão seguros ali. E ela mexer, toda mulher tem que ter esse aplicativo. O meu tá aqui, né, todo mundo tem que ter, e divulguem. Né, compartilhem esse podcast, mandem para suas amigas, compartilhem nas redes sociais, porque é onde a gente tem voz, né, com as nossas amigas. Aí, amigas, no grupo de amigas que a gente tem, eu sei que eu tenho. Uhum. Então, aí, amigas, olha aí esse podcast aí que traz muita informação importante para vocês, para a gente viver bem, para a gente viver livre de violência. É verdade que o aplicativo ele se camufla? Se camufla.
E caso esse homem, né, tenha acesso a esse telefone dessa mulher, ele consegue ficar de um modo camuflado ali que ninguém consegue entender que é um aplicativo de segurança. Que isso é muito importante, né? Às vezes a mulher quer ter, mas acha, não posso ter porque... É muito interessante, muito bonito que eles falaram, eu vou ter os meus guardiões, eu vou ter um botão de emergência, mas ele invade meu espaço, ele pega meu telefone, ele mexe, ele faz tudo. Então como é que eu vou ter um aplicativo desse para pedir socorro? Através do modo camuflado. Do modo camuflado, excelente. Eu fiquei sabendo há pouco tempo sobre isso, eu falei, cara, isso é gigante, é muito, muito bem pensado, muito. Né? E que ajuda. Graças à nossa tecnologia da nossa instituição, a gente tem que agradecer a eles. Isso aí, eles são demais, não só o aplicativo da Rede Mulher, como outros aplicativos que a gente tem também. Exatamente. Essa galera é muito boa. A gente já trouxe o Major Agdan aqui, pretende trazer também o Major Ferreira, que é dessa parte de tecnologia. Eles são sensacionais. Parceiros. E aí, Major, eu queria, assim, pra gente entender, que a senhora explicasse, como é que é o passo a passo, como é que funciona a questão desse atendimento, até chegar ao atendimento da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha. A mulher, ela está sofrendo algum tipo de violência. E aí eu queria que a senhora explicasse pormenores. Como é que ela faz? Ela faz uma denúncia? Como é que é feita a medida protetiva? Explica pra gente. Vamos lá. Vou ratificar mais uma vez. Está em situação de perigo, de emergência, ele está me batendo, ele está me ameaçando, liga 190. Chegou a viatura, né, vai levar em viaturas separadas até a delegacia mais próxima. Chegando ali, você vai relatar para a autoridade policial o que está acontecendo. E ali é o seu momento, né, que você vai falar do que está acontecendo. E você já sabe que você pode pedir uma medida protetiva. É aí que você vai falar, olha, eu quero solicitar uma medida protetiva de urgência. Aí, a partir dali, o policial ele vai registrar, vai fazer o pedido, né? E ali, dentre os pedidos, você vai falar, olha, eu não quero que ele fale comigo porque ele me procura pelas redes sociais, né? Ele fica indo na minha casa. Então, eu quero um afastamento do lar. Eu quero um não contato por nenhum meio. O contato não é só pessoalmente, é por qualquer meio. Tem casos de homens que mandam pix de 0,01 centavos no comentário ameaçando essa mulher. Por rede social e por SMS. Então, é por qualquer contato. Então, você vai elencar ali, né? Vai explicar para a autoridade tudo que você está vivenciando e você vai falar, eu quero pedir medida protetiva. Aí o policial vai perguntar, ele tem acesso à arma de fogo? E ele tem uma arma de fogo. Então, quero que tire a arma de fogo dele, né? Porque eu tô com medo. Eu não quero que ele fale comigo, eu não quero que ele se aproxime de mim. Então, ele vai fazer esse pedido, a Polícia Civil vai encaminhar para o Tribunal de Justiça e o juiz vai fazer uma avaliação. Tá? E tem até no máximo 72 horas para essa decisão sair. Saindo essa decisão, um oficial de justiça vai entrar em contato com essa mulher, informando para ela da medida protetiva, das garantias dela, né? E para ela ler tudo que o juiz colocou ali explicadinho. Porque o juiz, às vezes, pede para ela ir para um centro de atendimento, para ela fazer um atendimento na Defensoria Pública, o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Então, o juiz determina ali tudo explicadinho. E o oficial de justiça também vai cientificar o agressor. Olha, aqui sua medida em desfavor, né, contra você, e aqui o que você tem que fazer, enfim, cumprir, porque senão vai acontecer, você pode ser preso, em prisão em flagrante, né, podendo ficar de 2 meses a 2 anos preso, enfim. Aí ele vai dar, ok, ciente. Então, a partir dali, ele não pode descumprir o que está ali, porque senão ele pode ser preso. Então, né, ela recebe essa medida protetiva, e a nossa patrulha da área de residência dela recebe no e-mail funcional. Aí a nossa patrulha pega, abre aquele e-mail, lê o que está ali, o conteúdo, pega o telefone, o endereço, manda uma mensagem para ela e a partir dali começa esse acompanhamento. Olha, eu sou a policial Bianca, sou da Patrulha Maria da Penha, estou com a sua medida protetiva aqui. Qual o melhor dia e horário para a gente encontrar a senhora? Ou a senhora quer vir ao batalhão? Não, eu quero que venha aqui na minha casa. Não, eu quero que vá na casa da minha... Aonde for melhor, mais adequado para essa mulher. Assim, a gente tem grupo de WhatsApp com os nossos policiais, né? E, assim, já vi policial na rua, né? Com uma cadeirinha, uma mesa. O policial na sala dessa mulher. Às vezes o policial, né? Com mesa de café para o policial ali. É a coisa mais emocionante,
ver a polícia militar dentro das casas dessas pessoas, levando acolhimento e informação. Então, a partir dali, ela preenche vários documentos, o Formulário Nacional de Risco, que é um formulário que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Ali tem várias perguntas, que ali também já dá para a gente fazer um diagnóstico inicial da situação dela. E a partir dali, né, o policial, né, mostra para ela o número do telefone funcional, o que ela precisa fazer, fala do aplicativo Rede Mulher, fala quais são as garantias dela, os direitos dela. E ali, o que a gente faz? A gente dá tudo que essa mulher precisa, que é informação. E a partir dali a gente fala, qualquer coisa, nós estamos aqui. Aí, às vezes, o policial manda uma mensagem, vai novamente na casa dessa mulher, passa, às vezes, na rua, né, o que a gente faz muito, né, uma ronda, às vezes, nessas residências. E é isso, né? A partir dali ela está conosco, é nossas assistidas, né? Então, geralmente, essas mulheres ficam em torno de 6 meses, não, eu até persistir a necessidade, né, a questão da violência. Então, viram nossas assistidas, muitas seguem seus caminhos, isso que é o mais importante, né? Ela segue seu caminho, se liberta daquela situação, e isso nos deixa imensamente felizes. E se tiver novas situações, se o camarada descumpre a medida, a gente, né, às vezes consegue conduzi-la à delegacia para ela registrar esse descumprimento, ou ela informar na Defensoria Pública, que é importante ela informar na Defensoria Pública e no Tribunal de Justiça, olha, ele está descumprindo, porque às vezes o juiz pega e determina uma prisão, né, expede um mandado. Então é assim, o nosso trabalho, cada dia ele é único, né? Nós estamos todo dia nas portas das casas das mulheres para levar informação, levar cuidado, acolhimento, e o principal, dizer que ela não está sozinha. Um trabalho lindo, lindo. Parabéns para todos esses policiais que são envolvidos nisso, para a senhora também, né, para todo mundo que está dentro disso, porque é um programa que realmente funciona e que traz suporte para essas pessoas no momento que elas mais precisam. Orgulho. E aí, Major, a senhora achou que ia passar, mas não vai passar não. Quero saber, lá atrás, a Bianca, como é que ela entrou na Polícia Militar? Caramba, hein? Eu não esperava por isso, hein? A Bianca entrou muito menina na Polícia Militar. Eu tinha 18 anos. Caramba. E hoje eu olho para trás e olho a minha trajetória e penso que foi a melhor escolha da minha vida. Tenho muito orgulho da minha carreira, de tudo que eu construí. E, na verdade, eu conheci a Polícia Militar pela minha irmã, que ela também é policial. Então, com 15 anos, eu conheci o mundo da Polícia Militar. Caramba. E nas formaturas, né, no baile de ingresso. E aquilo, para mim, foi um mundo, né? Eu achava lindo, né, fardados, em forma. Então, aquilo foi, né, crescendo, algo dentro de mim, né? Ainda não sabia o que, a gente muito novo, ainda adolescente, com 18 anos, né, entrar nesse mundo da Polícia Militar. Mas ali foi construindo algo que eu falei, cara, eu quero ser policial. E estudei, me dediquei e sou muito grata por tudo que eu conquistei nesses 22 anos de Polícia Militar, porque é graças à polícia que eu sou a mulher que sou. Me tornei, né, me amadureci muito nova. Tive que me amadurecer muito nova. Não fui uma adolescente muito tradicional, que ia em muitas festas, né, porque acabei me fechando mais, porque o trabalho exige isso, exige da gente muita maturidade. A gente lida com a vida e com a morte o tempo todo, com a liberdade, enfim. Então, é um motivo de muita alegria. E a gente só entende o caminho caminhando, não tem jeito. E, assim, a gente só entende o nosso valor enquanto a gente vai vivendo, né? E a Polícia Militar, ela me proporcionou, né, muitos momentos importantes, muitos felizes, mas também eu tive um marco na minha vida pessoal, né, que acho que é importante também falar isso, que meu falecido marido foi morto trabalhando, e eu acho que é importante sempre trazer isso. Eu gosto sempre de trazer porque eu me vejo como um exemplo de superação. Porque eu quis superar, eu quis ser uma pessoa melhor. Ele era policial? Ele era policial militar, ele faleceu em 2014, trabalhando. E foi uma tragédia na minha família, eu com uma filha pequena para criar,
né? Hoje ela tem 18 anos, mas na época ela tinha 8 anos e isso foi muito difícil para mim me restabelecer, porque é muito difícil, né, quando você fala do seu trabalho, que te dá o pão, que te dá o alimento, que te dá dignidade, mas também te trouxe, né, tristeza, dor, e eu tive que resolver isso dentro de mim. E, de fato, foi acolhendo as pessoas, foi levando informação, estando nas salas de aula, né, estudando, que me tornou hoje quem eu sou. Né? É uma dor, é um sofrimento que está na minha família, mas que hoje eu consigo administrar bem, levar. Mas eu me encontrei dentro da instituição, né? E fui me especializar em gênero e direito, né? Trouxe também, né? Tive uma oficial que me ajudou muito, que foi a antiga coordenadora da Patrulha Maria da Penha, que sempre teve ligação comigo desde a época da academia, me viu aluna e ela tenente, então ela sempre me ajudou, sempre me via como uma pessoa que poderia estar nesse lugar, então ela me deu oportunidade, né, me mostrou o que é também a violência contra as mulheres, porque eu também não tinha muita noção antes de 2019, então assim, a gente de fato não sabe, né? E quando a gente traz informação, e por isso que eu me acho tão no dever de falar sobre isso, sabe? Porque depois que eu fiz a minha especialização, eu tirei uma venda dos meus olhos e um tampão dos meus ouvidos. E hoje eu consigo ter um olhar muito apurado sobre diversos tipos de violações que as mulheres sofrem. Então eu me encontrei na instituição, é muito mais do que uma missão, uma alegria viver isso, sabe? Apesar de tratar com tanta dor, mas a minha maior alegria é poder tirar essa mulher desse lugar, sabe? E dar esperança para ela, porque eu sou uma mulher de privilégios, né? Então eu tive oportunidade, não nada mais justo do que dar voz a isso, do que trazer essas informações para todas as mulheres, né? Então, dentro da instituição, eu sou muito feliz aonde, né, eu trabalho hoje. E assim, Major, como é que foi, qual foi a sensação de falar assim, ó, apesar da gente já saber que a senhora era possível sucessora, né? Estava caminhando ao lado da Coronel Cláudia e tudo mais, a gente já conseguia visualizar isso. Mas são só rumores e a gente nunca sabe a hora que isso vai acontecer. E a hora que chegou, na hora, falou, Major Bianca, agora o bastão é seu, toma o braçal. Como é que foi? Nossa, que responsabilidade. Responsabilidade porque eu tenho uma relação muito próxima com ela, um amor muito grande, um carinho, um respeito, uma admiração. A gente que está, quando, né, nas relações hierárquicas, a gente olha um superior, né, a gente fica assim, poxa, eu quero ser assim, poxa, não, eu quero ser diferente, não, dessa forma eu não quero. E ela era uma pessoa que eu sempre, foi um espelho para mim, né? Como eu falei, ela me conhece desde aluna, então assim, ela tenente, então eu olhava, né, as posturas, as decisões, então aquilo para mim é um verdadeiro amor e carinho e muito respeito. Então assim, eu estava ali do lado dela, né? Mas quando você senta na cadeira, quando você, né, tudo com você, eu lembro que ela falava para mim, minha filha, quando você sentar aqui você vai ver. E de fato foi um peso muito grande, e é um peso até hoje, né? Fazer com que o programa esteja, né, sempre bem, esteja sempre, né, cumprindo com o seu trabalho, com a sua missão, de fazer com que as mulheres do Estado, né, se sintam de fato protegidas por esse programa da Polícia Militar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a ela, agradecer porque ela é uma mentora de vida e de vida profissional. Então, só agradecer porque graças a ela, graças a tantas outras mulheres, que eu estou aqui graças à minha mãe, né, que também foi uma mulher que, né, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que fez engenharia, uma profissão extremamente masculina, lá, né, na década de 80, 70. Então, agradecer a essas mulheres que vieram antes de mim, né, das mulheres que trouxeram tantos direitos, né, que são mais do que justo para todas as mulheres. As nossas, né, primeiras policiais femininas que entraram na instituição, né, as pioneiras. Então é só agradecer mesmo por essa oportunidade de ser mais uma policial militar no estado do Rio de Janeiro. E aí, Major, a gente está chegando no final. Gostaria que a senhora deixasse uma última mensagem para aquela mulher que está lá do outro lado, para poder
a senhora falar com ela agora. Não só para a mulher, né? Para as pessoas que estão lá, o homem, mulher, porque todos são necessários. Sim, com certeza. A gente não é contra o homem não, tá? Mas a gente entende que é a importância de se falar sobre isso. Né? Então, assim, se existe uma lei que protege essa mulher, é porque tem uma necessidade. Os dados mostram. Ano passado, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio. Então, isso não está certo. E todos, em sua grande maioria, dentro de suas próprias casas. Então, assim, o que a gente quer é igualdade de condições, é respeito. Então, acho que o mais importante, né, de trazer esse recado para essas mulheres é que amor não é violência. Amor não é dor. Amor não é insegurança. Amor não é sofrimento. Amor é amor. Amor é bom. Amor é leve. E dá sim para ser feliz. Dá sim para ser feliz sozinha. Dá sim para ser feliz com as suas amigas. Dá sim para ser feliz com um companheiro ou com uma companheira. Não há problema. Mas o importante é saber disso. Que você pode sim ser feliz. E que você tem o programa Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, salvando tantas vidas de tantas mulheres e trazendo tanta informação através da Polícia Militar para mais de centenas de milhares de mulheres no nosso estado do Rio de Janeiro. Mas, queria agradecer a presença da senhora, dizer que foi muito bom, um papo muito bom, leve, emocionante também e esclarecedor, tá? Queria agradecer mais uma vez a presença da senhora e dizer que Maré Zero está de portas abertas para a senhora. Eu que agradeço, dar voz, né? A isso tão importante. E você que ficou com a gente até agora, não deixe o seu like, não deixe de deixar seu like, compartilhar. O papo foi bacana, bastante esclarecedor. Compartilhe, mande para as pessoas. As pessoas precisam saber disso, as mulheres precisam saber disso. Tamo junto.